Quando a gente decidiu ser pais novamente, entrou o Covid, né? Ah, foi bem essa época. Foi bem no comecinho. Aí quando eu falei pro Thiago, eu achava que eu tava com suspeita de estar grávida, né? Eu falei assim pra ele, eu vou fazer um teste. Se eu não tiver grávida, a gente vai tentar só o outro ano, né? Porque como tá nisso, a gente não sabe se vai ter essa paradeira, se vai parar as coisas. Então, vamos deixar. Vamos ver como vai ser esse ano. E o ano que vem a gente tenta. Ele falou, tá bom. Aí eu fiz o exame, deu negativo. Porque não tinha ainda dado o período de atraso, né? Uhum. Eu fiz antes. Foi bem no comecinho. Né? Isso. Aí eu cheguei na igreja, nossa, cabeça baixa. Falei pra Yara. Aí eu conversei com a Yara. Eu achei que eu tava grávida, tava tudo indicando que eu tava. E deu negativo. Ela, sério? Eu falei, sério. Ela falou assim, mas tenta de novo. Eu falei, não, esse ano eu falei pro Senhor que agora eu não quero mais. Agora eu vou esperar o próximo ano. Até porque eu não sei como vai ser esse ano, né? Devido tá parando tudo. Parando né? tudo. A gente... É algo incerto. Ela falou, tá bom. Mas vou estar orando por você e tudo. A gente conversou super de boa. Fui pra casa. E aí foi um dia, nada. 2 dias, nada. E aí no 8º dia eu falei, Deus, o senhor não pode estar brincando comigo, né? Falei, Senhor, se for pra mim fazer um teste, o Thiago vai aparecer aqui em casa e ele vai ter comprado um teste. E isso era na hora do almoço e o Thiago trabalhava o dia todo, né? E nesse dia ele saiu da gota, passou na farmácia, sentiu de comprar o teste, veio pra casa na hora do almoço. Eu acabei de fazer a oração, ele chegou. Aí ele falou assim, você nem vai acreditar, passei na farmácia e senti de comprar. Na hora que eu vi, eu falei, é pra mim fazer. Aí eu falei, tá bom, então amanhã eu faço, né? Porque eu queria esse momento só meu. Porque, tipo, se não desse, seria só eu ali, né? E aí eu catei o teste, falei, Deus, eu não vou esperar nada, eu vou agora. Fui pro banheiro, coloquei um louvor e falei, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe de todas as coisas. E na hora que eu vi, eu saí gritando, né, dentro de casa. Aí o Thiago assustou, saiu correndo, achou que tinha acontecido alguma coisa. Ele falou, o que foi? Aí eu falei, eu tô grávida. Ele já caiu duro. E eu vi sacudindo ele, porque ele não respondia, ele ficou paralisado. Tipo, tá acontecendo mesmo? Entrou em choque. Sério? Agora? Porque, tipo, né, o mundo tava um caos, que a gente né? Não esperava. Não era, né? Tava um caos. Você não sabia o que ia ser. Todo mundo parando. As empresas parando. Então, tipo, você não sabia. E aí eu falei, glória a Deus. E foi uma alegria, né? E foi um momento, assim, maravilhoso. Aí eu já liguei pra Tatinha. Falei, Tatinha, aconteceu isso. Aí eu fiz o exame. Realmente, eu já tava grávida. E aí aconteceu todo o processo da minha gestação. Foi uma gestação tranquila. Uma gestação, assim, que eu não tinha nada, né? Que ocasionasse que eu não iria ter o meu filho, né? Então, assim, eu vi, assim, a mão de Deus. Eu vi Deus cuidando de tudo. Tipo assim, a gente achava que ia ser um caos, que como que a gente ia comprar as coisas. Deus abençoou a gente de todas as formas. Todas as formas que você imaginar. Tipo assim, eu ganhei o berço que eu queria, do jeito que eu queria. Tudo novo, carrinho, a banheira, tudo foi preparado, assim. Tipo, nossa, realmente foi proposto, assim, eu vejo a mão do Senhor. Até que começou as lutas, né? Que aí eu tive um sonho, né? Eu fui dormir, tive um sonho. E nesse sonho, assim, para vocês entenderem, eu ia operar. Eu não ia ser mais... O Enzo ia nascer, né? Meu filho chamava Enzo Gabriel. Ele ia nascer e eu ia operar. Porque eu não queria mais ter filho, seria o último, né? Então, a gente já tinha tudo preparado. E aí eu lembro... Isso no sonho, tudo? Não, isso era real. Era um plano teu. Era um plano meu. Só que aí eu tive um sonho, e nesse sonho eu via uma criança pequena, ela corria em direção aos... assim, era como se fosse o céu e a terra se encontrando, e essa criança, ela ia em direção ao céu. E quando eu olhava, eu via o Thiago com o Vitor no ombro, e eu dava a mão para ele. E na hora que eu olhava para mim, eu estava grávida de novo. Eu estava com barrigão. E eu olhava, então, assim, na minha mente, eu deduzi que aquela criança era o Enzo, né? Que estava correndo na nossa frente, porque era pequenininho, acho que tinha 1 aninho. O Vitor, e eu estava grávida de novo. Eu acordei repreendendo, falei, Deus, não, eu vou operar. Eu vou operar. Eu falei que eu só queria ter 2, né? Eu vou operar. E eu fiquei com aquilo, né? E aí, eu falei pro Thiago, eu quero operar, eu não vou, né? Eu quero fazer a laqueadura, eu não quero ser mãe de novo, né? E aí ele falou, não, o dinheiro tá guardado, a gente já tinha guardado tudo, a gente já tinha marcado, né, a cesárea, que eu ia pagar, né? Então, eu já tinha marcado. E aí, um certo dia, numa quarta-feira, eu acordei, não estava muito bem. Nesse dia, eu nem fui pra igreja, né? Porque eu não estava me sentindo muito bem. E eu lembro que eu fui deitar. No que eu fui deitar, o Senhor falou assim pra mim, você se prepara, porque o seu filho vai nascer.
Eu lembro que Quantos meses já? eu ia fazer 37 semanas. Na quinta-feira eu ia fazer 37 semanas. Isso foi na quarta. Aí o senhor falou pra mim e eu ia ganhar ele na quinta da frente. E aí o senhor falou pra mim, levanta, porque o seu filho vai nascer, ora. E aí eu acordei e falei, Deus, não tá na hora ainda. Não é hora dele nascer, ele não tá pronto pra nascer, né? E aí eu lembro que eu comecei... Aí eu fui no banheiro. No que eu fui no banheiro, eu comecei a ter sangramento. E nisso eu já comecei a ter contração. Aí eu já acordei o Thiago e falei, amor, eu tô com contração. E aí a gente veio, deixou o Vitor na casa da Karen e foi pro hospitalzinho. E ali, realmente, eu já tava entrando em trabalho de parto, né? Já foi todo o processo, sim. Aí eles me encaminharam pro hospital para fazer os exames, tudo certinho, ver como que tava. Quando eu cheguei no hospital, ele já tinha parado o coraçãozinho, né? E aí, na hora que eu cheguei ali, eles não falam nada, né? Eles fazem vários exames, mas eles não passam nada pra você. Então, eles me deixaram numa sala, colocaram várias coisas na minha barriga e ficaram buzinando. Monitorando ali. Isso, aí ficaram buzinando. E aí, de repente, ele deu acho que ele assustou, aí voltou. Bem devagarzinho os batimentos. E aí, a médica onde eu tava falou pra mim que eu podia vir embora. Que realmente eu estava em trabalho, mas ele não ia nascer agora. Que poderia que daqui 3, 4 dias ele vinsse. Mas que era pra mim ir pra casa e ficar atenta, qualquer coisa eu voltar. Então, eles me mandaram pra casa, aí eu voltei. No que eu voltei pra casa, eu comecei a sentir muito medo mesmo. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, veio uma voz e falou pra mim que eu não ia permanecer, né? Que eu ia voltar pra casa de braços vazios. Então, ali gerou muito medo. Então, aí a Tatinha começou a orar por mim. E eu lembro que eu fiquei na casa da Karen esse dia. A Karen trabalhava em casa. Ela trançava em casa. E aí, eu lembro que eu comecei, falei, Tatinha, eu tô com medo. Aí a Tatinha orou e falou, não, é o seu momento, vai vir, tá tudo certo. E aí, eu lembro que eu liguei pro meu médico, né? Que ia fazer a minha cesárea e que acompanhou, né, minha gestação. E ele falou assim, não, vem pra cá. Aí, eu fui pra cidade onde eu tive o meu filho. E chegando lá, ele realmente falou assim, não tem como. O seu filho tem que nascer hoje. Só que também não me passou nada. Tipo assim, eles não especificaram o que estava acontecendo. Só falaram pra mim que tinha que nascer. Era ainda, pra você e pro teu marido, era desconhecido, tipo... Isso, pra nós era tipo assim, é o nosso momento. Chegou a hora, tá na hora como qualquer, né? Pais espera esse momento. Então, tava tudo pronto. E aí, foi quando ele falou, não, eu vou te internar. Vou te internar porque o seu filho vai nascer. Ou vai ser com cesárea ou parto normal, mas seu filho tem que nascer hoje. E aí, a gente foi, eu internei. E tava tudo feliz, e tava aquela emoção. E aí, eu fiz a cesárea. Só que Deus é tão, assim, maravilhoso que Ele nos conhece, né? Eu acredito que Ele sabia que não era pra mim operar, né? Tanto é que a correria foi tão grande que o restante do dinheiro que eu precisava estava no banco. Então, não deu tempo de nós ir lá sacar para mim poder fazer a laqueadura. Então, quer dizer que o dinheiro que eu estava em mão era só para cesárea. Então, aí, na hora, eu falei, não, doutor, eu preciso. Ele não passava cartão nem nada. Tipo assim, como assim não passa cartão? E era só em dinheiro em mãos. E aí, foi aonde eu falei, então, né, que seja feita a vontade de Deus. E não operei. E aí, eu tive meu filho, ele nasceu chorando, tudo bem. Até o momento dele nascer, tava tudo bem. Não tinha nenhum problema. E o médico não me passou nada. Nada do que estava acontecendo. Eu acho que não sei se é por causa que eu tava ali para não ter alteração nem nada. Então, eles não passaram nada. Poderia comprometer mais, de repente você ficar nervosa, algo do tipo. Isso. Aí, ele chorou tudo. Aí, tem aquele momento, né? Que você cata... Eles colocam o seu filho. Comigo não foi assim. E aí, eu só escutei falando assim, você tem que subir com ele. E aí, nisso, eles enrolaram. Eles não fizeram e passaram para você aquele momento? Não, eu não tive esse momento. Então, tipo assim, ali na hora você vê que tem alguma coisa estranha. Aí, na hora, você já entendeu que tinha algo diferente. Tinha alguma coisa estranha. E aí, eu comecei a chorar. Falei, cadê meu filho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, o médico só falava assim pra mim, não, mãe, tá tudo bem. Tá ótimo. Ele só vai precisar subir porque ele tá um pouco cansadinho. Mas é normal. Tem muitas crianças que nascem assim. Mas na hora que você for pro quarto, ele vai estar lá. Foi isso que passaram pra mim. E aí, ela só passou perto de mim com ele e me mostrou. Ele, assim, de longe, eu vi e ele subiu. Foi ele e o Thiago. Aí, eles subiram. E nisso até... O Thiago assistiu. O Thiago assistiu. Aí, até eles te costurar, aí você ter o processo da recuperação. Isso já era, né, tardão da noite. Quando eu fui pro quarto, a minha cabeça... Eu vou lá, meu filho vai estar com meu esposo. E quando eu cheguei, não.
Tava só o Thiago. E aí eu já olhei e falei, Thiago, cadê ele? Cadê o Enzo? Cadê o Enzo? Ele falou assim, não, o Enzo tá ali junto com as outras crianças. O Thiago também não sabia o que estava acontecendo. Tá ali com outras crianças, mas ele tá bem. E, tipo assim, eles não me deram informação nenhuma. Todas as enfermeiras que chegavam, eu falava assim, e meu filho? Como que tá meu filho? E as únicas informações, ele tá bem. Ele tá bem, tá bem. E, tipo assim, pra mim, aquela noite foi uma eternidade, não passava. Porque eles só me deixaram ver ele no outro dia, que aí eu tive que ir onde ele estava. Então, pra mim, aquela não passava. E quando amanheceu, eu falei, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero saber como que ele tá. E aí a médica falou assim, primeiro você vai tomar banho, você vai comer, depois você vai lá. E aí eu já todo o processo rápido e fui pra onde ele estava. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a descobrir tudo, né? Que ele nasceu, ele estava bem, mas automaticamente ele teve uma canseira. E o hospital que eu tava não tinha estrutura para ele, que ele tinha nascido antes da hora. Então, ele é considerado prematuro. E aí eu falei assim, como assim? Mas ninguém me falou nada. Aí a enfermeira falou, ele tava... A gente achou que no período da noite ele ia ficar bem, mas ele ficou febril. Então, a gente conseguiu uma vaga para ele em Ribeirão e ele vai ser transferido. Mas ele tá bem. Foram só as únicas informações que eu tive. E, tipo assim, o único contato que eu tive com ele era de um vidro e eu, tipo assim... Você chegou a ver... tem aquela questão que vem ali ver por fora. Isso, ele ficou dentro de um... Mas não de tocar, só Não toquei, só de longe. Então, como ele tava chorando muito, aí você entra em desespero, porque você não pode fazer nada. Então, eu não fiquei muito, então eles me tiravam. Então, mas eu toda hora, enquanto ele não foi transferido, eu fiquei ali. E aí, quando ele foi transferido, não me deixaram ir. Porque toda a questão do Covid, né? E onde ele ia, tinha muitas crianças, então não podia. Então, como eu tava de cesárea, eu não podia estar com ele. Então, aí eu ganhei alta para vir para casa e ele não. E aí o Thiago acompanhou ele de carro, né? E ele foi para Ribeirão. E aí eu vim para casa. E aí foi onde começou todo o processo, né? Que ele ficou 10 dias internado. Ele ficou 10 dias lá, né? 10 dias. Vai detalhando pro pessoal que tá em casa entender como é que aconteceu, tudo certinho. Aí, quando eu cheguei em casa, eu estava indo pra casa, eu falei pra Tatinha, eu te avisei. Eu falei pra você. Aí a Tatinha, não deixa o inimigo colocar coisa na sua cabeça. Porque aí começa os ataques na mente, né? E aí foi um processo que eu vejo, assim, que Deus levantou muitas pessoas, né? Eu vi, assim, que Deus aproximou a Jéssica e o Jonas, a Cris e o Xande, porque por mais que a gente tá no mesmo ministério, né, a gente não tem aquela amizade, né? A gente tá ali, a gente tem a comunhão, né, de estarmos juntos, mas assim, não de estar um dentro da casa do outro, assim. E eu vi assim muitas pessoas que se afastaram e pessoas que Deus aproximou. Se aproximou para estar junto contigo. Pessoas assim que eu queria que estivesse, não estava, mas Deus levantou pessoas para estar. Então eu fui para casa, estava tudo pronto, né? Eu cheguei em casa, eu vi assim um cuidado de Deus, elas cuidaram de mim, né? A Tatinha, a Kari, elas fizeram comida, né? Cuidaram de mim, do meu esposo. E aí começou o processo, nem o meu esposo pôde ficar, né? Então, as únicas notícias que a gente ia ter do meu filho era se o celular tocasse. Teve uma complicação. Desses 10 dias, ele foi junto para acompanhar ali, para poder trocar de hospital, transferiu ele. Isso. Mas ele também não pôde ficar lá, teve que vir embora. Teve que vir embora. E aí eu lembro que a nossa primeira noite, eu não sei o que aconteceu, eu acredito que tinha sido Deus, né? Os hospitais tentaram entrar em contato com a gente e nenhum celular tocou, nem o meu, nem o dele. Aí ligaram pra Kari. Porque a gente deixou o celular do Thiago e o da Kari como pra ligar. Referência pra poder ligar. E aí a Kari foi desesperada, ligou pra Tatinha, o hospital ligou. Porque o hospital, você sabe que ele liga porque piorou, né? Aconteceu algo pior. Pra dar alguma notícia. Isso. E aí eu lembro que eles chegaram lá em casa, aquele muvuca de gente. Falei, uai, o hospital ligou e quer que vocês vão pra lá. Aí eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu com meu filho? Já começou a me dar, né? Ela falou assim, não, eles não passaram informação, precisa que vocês vão. E aí eu lembro que a gente foi. Chegando lá, pediu só pra mim e pro Thiago entrar, né? Você tava de cesárea, né? De cesárea. E como é que era isso? A questão porque para se recompor ali, a questão da dor é bem complicado, né, cesárea? Eu falo assim que do Vitor também foi cesárea, né? Do Vitor eu senti mais do que do Enzo. Não sei se é por causa do que eu estava passando. Então, quer dizer que eu não sentia nem dor, nem parecia que eu tava. Atualmente estava... minha mente nem... Então, eu andava normal.
tinha o elevador, mas eu não subia de elevador, porque eu não sabia mexer. Então, porque nunca podia subir 2 de uma vez. Ou era eu, ou era o Thiago, né? Ou é que nem os pastores que foram orar. Então, eu não conseguia subir, então eu ia de escada. Então, eu subia escada e descia escada de cesárea. Não senti nada. E aí, eu lembro que nós chegamos lá no hospital, o médico veio de encontro comigo e com ele, pediu pra gente sentar e começou a falar. Só que em tudo que ele começou a falar, eu não... Sabe quando você não presta atenção? A única coisa que eu olhei pra ele e falei, meu filho morreu? Aí ele regalou um olho e falou, não, eu consegui trazer de volta. E nisso ele tinha tido 3 paradas cardíacas. Nossa, tadinho. E aí na hora eu falei, eu quero ver ele. Tava lutando mesmo. Isso, eu não queria nem saber o que o médico tava falando. Eu queria ver meu filho. Eu falei, eu quero ver meu filho. Eu quero ver meu filho. Aí ele deixou eu entrar. Aí eu pedi pra que ele deixasse o pastor Xande subir, né, pra orar. E aí foi a primeira vez que eu toquei nele. Não de pegar no colo, assim, de pôr a mão, Teve o de contato, sentir. de pôr a mão. Porque ali ele não ficou fechado, né? E ali foi um momento, né? Aí eu peguei e nós oramos, sabe? O Xande orou, a gente orou. E o médico falou, ele tá lutando. E aí, na hora que a gente chegou, o médico mostrou a realidade de que a gente não sabia. O pulmãozinho dele estava formado, mas ele não era maduro o suficiente para poder nascer. Então, nesse processo dele nascer, ele sofreu. Então, os pulmãozinhos dele estourou. Ah, entendi. Então, entrou água no pulmãozinho dele. Então, aí colocaram 2 drenos, né, em cada pulmãozinho. E ele falou assim, é uma luta. O estado do seu filho não tá legal. Eu não vou dizer para o seu filho... eu não vou dizer para você que a chance dele... Que ele tem 100% de chance. E também não posso dizer que não. É tudo incerto. É um milagre. Ele falou desse jeito. Porque os médicos, eles não passam a mão, né? Não falam assim com amor. Não, eles falam... Acho que é muito tempo trabalhando nisso. E aí, ele mostrou pra gente a forma que tava o pulmãozinho. Tava tudo escuro. E aí, falou que ele não podia... Ele não tava fazendo xixi. Desencadeou várias outras coisas, né? Os outros órgãos. Mas que ele tava ali. E aí, nesse processo todo, desses 10 dias, eu podia ver meu filho só em 15 minutos. 15 minutos eu e 15 minutos o Thiago, porque a gente não podia. Porque, assim, onde ele estava, tinha várias outras crianças. Então, era bem pouco que podia entrar. E aí, eu lembro... E tinha a questão da pandemia também, tudo isso, né? Aí, eu lembro que eu vim pra casa. Nossa, você vem, assim, totalmente... destruído, porque... Vem, mas o coração tá lá, né? Porque a realidade, o que você tinha no coração era tipo assim, ele tá bem, ele só foi pra ali, tá no lugar certo, eles vão entrar com as medicações certas e logo ele vai estar em casa. E aí, quando você chega lá, você se depara com isso, você fala, uau, por quê de tudo isso? Então, ali você, na hora, você fala assim, não tem força suficiente. Eu lembro que Deus usou pessoas, assim, que Deus começou a ativar em mim, né? Então, eu comecei a orar. Onde estava, eu entrava no quarto, tudo pronto, e eu orava, falava, Deus, o Senhor é poderoso, eu te conheço. Eu sei o Deus que eu sirvo, o Senhor pode fazer um milagre. Então, aí todos os dias que eu ia no hospital, era uma novidade. Que ele estava piorando. Olha, ele teve isso. Então, tipo assim, foram 7 paradas cardíacas que ele teve. Ao total de... Ao total. Foram 7 paradas cardíacas. E, tipo assim, ele não chorava porque eles colocavam ele pra dormir, né? Então, tipo assim, o único contato que eu tinha era ali. Eu chegava ali, via ele, ficava ali um tempo, conversava com ele. E todos os dias você ia perguntar alguma coisa pro médico, olha, ele piorou isso. Olha, ele piorou aquilo. E, tipo assim, eu tinha esperança. Então, entrava alguém ali e orava. Falava, crê, porque ele vai sair. E, assim, Deus nunca falou pra mim que ele ia ficar. Mas o Senhor falou que ia curar ele. Então, pra mim, gerou um pouco de dúvida. Tipo assim, meu Deus, o Senhor falou que ia curar. Então, depois desse processo, eu pude entender que o Senhor curou. Porque nos últimos dias, ele começou a responder o tratamento. Então, ele começou a beber leite pouquinho, sabe, pela seringa. Um lado do pulmãozinho dele fechou, já estava bom. Ele começou a fazer xixi, começou a desenvolver. Então, tipo assim, ele estava melhorando. E aí, eu lembro que foi num sábado. Eu senti... antes de mim, eu tinha feito uma oração. Falei para o Senhor, Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. Mas sobre todas as coisas seja feita a sua vontade. Mas no coração, assim, mais cura. Mais cura. Eu lembro que eu cheguei no hospital. Aí o Thiago parou de entrar. O Thiago entrou só uma vez.
Porque... Não tava conseguindo lidar com a situação. Isso, porque, tipo assim, quando o meu filho nasceu, ele tava de um jeito. Nessa vez que a gente foi, que ele teve a parada, ele tava de outro. Quando a gente foi no outro dia ver ele já tinha rapado a cabecinha dele. Tava todo inchado, todo machucado, devido às, né? Tudo que ele precisou fazer. Não achava lugar pra pôr a medicação. Então, ele tava todo machucadinho. Então, tipo assim, aquilo pra ele era... Então, ele falava assim, entra você e você me passa o que o médico te passar. Então, tipo assim, o que eu via, eu não passava tudo pra ele. Então, eu passava até pra assim... preservar a dor dele que ele tava passando. Que aí, nesse dia, eu entrei. E na hora que eu entrei, a enfermeira falou assim, mãe... Eu falei, oi, você já viu a cor do olho do seu filho? Eu falei, não vi. Porque eles colocavam um tampãozinho, né? Devido à luz, né? Que ficava em cima dele. Eu falei, não, nunca vi. Ela falou assim, é a coisa mais linda. Eu nunca tinha visto um azul como o do seu filho. Porque o olho dele chegava a ser um azul, não como o céu, nem um azul assim, acostumado de ver. Era diferente. Falei, não, nunca vi. Ela falou assim, eu vou tirar a vendinha e você conversa com ele. E nisso, ele tava, tipo assim, eu fiquei de costa pra ele. Então, ele tava virado pro outro lado. E ela tirou e eu comecei a falar com ele. Comecei a conversar. Falar, oi, meu amor. Comecei a conversar com ele. E nisso ele virou. Na hora que ele virou, ele olhou pra mim. Ficou olhando. E na hora que ele ficou olhando, ele começou... É como se ele quisesse falar alguma coisa, sabe? Eu senti assim. Porque ele fazia alguns barulhos. E eu falei assim... E eu comecei ali e eu entendi. Querendo comunicar ali. Ali eu entendi que eu precisava entregar. E ali eu entendi que ele tava dizendo assim... Mãe, eu não aguento mais. E ali, pra mim, naquele momento, eu falei tudo que eu podia falar pra ele, né? Que eu amava. E que eu tava muito feliz de ter tido ele. Falei do Vitor. E ali eu entreguei, né? Falei, filho, tudo bem. Tá tudo bem. E eu vim pra casa. Eu vim pra casa e falei pra todo mundo, né? Que eu tinha visto ele. Que ele tinha... Não, mas não falei o que Deus falou comigo ali. Era algo teu pessoal com Deus. Ali eu guardei pra mim. Porque eu sabia que o Senhor ia recolher ele. E fui pra casa. Eu entrei no quarto e falei, Deus... Eu disse, seja feita a tua vontade, mas qual é a tua vontade? Porque a gente muitas vezes fala assim, Deus, seja feita a sua vontade. E muitas vezes é desconhecida a vontade de Deus. A gente, verdade. né? Então a gente fala, Deus, seja feita a sua vontade. E quando a vontade de Deus não é a mesma que a sua? Então, tipo assim, há muito tempo eu criei uma imagem assim, eu sou filha e ele é meu pai. Então tudo que eu pedir, ele vai fazer. Eu nunca imaginei que eu teria que lidar com um não de Deus. E chegou. E aí eu lembro que eu orei no quarto. E o não de Deus também é resposta, né? É. E aí eu lembro que eu orei e quando foi na madrugada o celular tocou. No mesmo dia, né? No mesmo dia, né? E foi na madrugada de domingo. Aí eu entreguei ele no dia 7 e na madrugada, no dia 8, ele faleceu. E aí eu lembro que nós chegou, aí foi acho que foi o Jonas, a Tatinha e o Xande, eu e o Thiago. No meio do caminho, quando a gente tava indo pra Ribeirão, você já viu aquele monte que tem ali? O do lado direito aqui? Isso, acho que o pessoal costumava vir ali e orar. Ali foi uma dessas experiências que eu tive com o Senhor. Eu estava aflita e o Senhor falou assim pra mim, remanescente. Você é minha remanescente. Aqui vai permanecer pela fé. Olha. E aí ele me deu um louvor. Acho que é não lembro o nome. Só sei que o louvor é Árvore Cortada. Eu nunca tinha escutado esse louvor, nem sabia o que falava. E na hora eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, veio uma paz dentro do meu coração. E ali, naquele momento, eu sabia que meu filho tinha partido. Mas também não falei nada pra ninguém. Fui até o hospital sem falar nada. Mas ali eu sabia. Eu só olhei pra Tati e falei assim, Tati, o que é remanescente? Aí a Tati falou assim, eu preciso ver. E que eu também não sabia o que era, né? E aí eu lembro que eu cheguei no hospital e a Tatinha tava muito agitada. Eu coloquei a mão no ombro dela e falei assim, Tatinha, guarda seu coração. Porque tudo que aconteceu aqui hoje foi permissão do Senhor. E subi. Quando eu subi, o médico vem o pessoal, né? Então, tipo assim, eles querem detalhar tudo o que aconteceu, né? E aí o médico começou a falar, eu falei assim, o meu filho morreu? Ele falou assim, dessa vez a gente não conseguiu trazer ele, né? E aí eu falei, eu quero ver. Aí quando eu cheguei, ele tava todo tampadinho, né? Eu descobri ele. Ali na hora, eu só tive forças, assim, pra orar.
eu orei entregando ele pro Senhor. Falei, Senhor, eu te entrego. Aí eu fiz uma oração de entrega que eu nem sabia nem como fazer. Eu só fiz, sabe? Gerou no meu coração, eu fiz. E aí eu mandei uma mensagem assim pro Xande. Ele morreu.